Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos lá para o nosso dia 14. Devocional dia 14. Meu nome é Guilherme e eu vim aqui fazer mais um devocional matutino. Estamos aqui há 3 dias já. Confesso que desanimei um pouco no começo. Acho que todo mundo passa por isso, né? Mas vamos embora. A gente tem que continuar e fazer o nosso trabalho, certo? Peço desculpa pelo barulho. É de tarde, né? Aqui no horário que eu tô gravando. Mas esse vídeo sempre vai ser lançado de manhã cedo, certo? Dia 14. O melhor está por vir. Caminhar com Deus não consiste em ver para crer, mas sim crer para ver. Hebreus 11, 1 e 2. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Certo? Só para lembrar, né? Devocional Café com Deus Pai, que eu acabei esquecendo de falar. Ao escrever a carta aos Hebreus, o autor desejava ensinar aos seus destinatários sobre a fé, que vem do alto e creram somente em Deus. Mas muitas vezes nós depositamos a nossa esperança mais em homens do que em Deus. Seja em figuras públicas, seja em pessoas ao nosso redor, a nossa confiança é depositada em pessoas como se estas fossem responsáveis pelo nosso futuro e tivessem o poder para nos salvar. Não devemos, porém, depositar nossas expectativas no homem, porque as pessoas podem errar e nós sermos responsáveis pela fé que depositamos nelas. Entenda que existe um Deus soberano que pode todas as coisas. Independentemente de qualquer circunstância, Ele é Deus. E Deus que opera e faz grandes coisas em nossa vida, Ele cumpre tudo o que promete. Ao contrário dele, todos podem decepcionar. Por isso, você não pode simplesmente defender uma pessoa no sentido de que essa pessoa não tem erros. Você precisa de fato defender os princípios em que crê, porém confiando em Deus. Confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Exercer a fé é a essência de uma vida em comunhão com Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele ampara aqueles que o buscam. Por mais que o mundo nos mostre uma verdadeira coleção de salvadores da pátria, somente o Pai tem o poder sobre o nosso destino, e somente Ele nunca irá nos decepcionar. Creia mesmo, sem ver. Mesmo que hoje tudo pareça perdido, Deus, por meio da nossa fé, está disposto a nos levar em direção a dias melhores. Certo? Devocional do número 166, do dia 14 de junho. A leitura bíblica é Atos 5, tá? E a palavra-chave é direção. Vamos para a palavra, então. Atos 5. Ananias, só para lembrar também, a Bíblia que eu estou usando é a Bíblia Plenitude para jovens. Então, é uma ótima Bíblia, tá? Para quem quer uma referência de Bíblia, né? Para estudar, para ler, ela já é atualizada para os dias de hoje, certo? Ananias e Safira, mais um
Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para os seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: Me diga, foi por este preço que você e seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: Por que você e seu marido resolveram pôr à prova do Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram lá ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Milagres e maravilhas. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor, e veio aumentar ainda mais o grupo, por causa dos milagres que os apóstolos faziam. As pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse algum deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Os apóstolos são perseguidos. Então o grande sacerdote e todos os seus companheiros que ficaram do partido dos saduceus ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e puseram na cadeia. Mas naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: Vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito dessa nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do conselho superior. Depois mandaram alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: Nós fomos até lá. Encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões, mas quando os abrimos não achamos ninguém lá dentro. Quando o chefe dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém dizendo: Escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos. Mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho, e o grande sacerdote disse: Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém, e ainda querem nos culpar pela morte dele. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: Nós devemos obedecer a Deus, e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas Deus nos
Mas Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus continuou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão de seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, e nós o Espírito Santo que Deus dá aos que obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um membro do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei, respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e deixassem ali um pouco. Então disse o conselho: Homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto. Todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu. Na época do recenseamento. Peço desculpa. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto, e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra estes homens. Deixe que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião do Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, do pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Então tá, né, gente? Aqui fica o devocional do dia. Eu sei que é muita leitura, né, e é bom isso, né, isso acrescenta muito a gente. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Eu vou fazer mais um shorts, né? Mas espero que todos fiquem bem. E obrigado para quem está acompanhando. Um beijo, um abraço.